ter a palavra. Olá, eu sou Carlos Gasparotto e eu tenho uma palavra para você nessa oportunidade. A minha palavra é uma palavra que vem da Bíblia, da palavra de Deus. O título da minha mensagem de hoje é Uma Nova e Eterna Aliança. E para começar essa palavra, eu vou começar com Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Jeremias 31, de 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Pai querido, Pai amado, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, palavra de promessas ao reino de Israel, à nação de Israel que não aproveitaram a oportunidade e a aliança que o Senhor deu. Agora, Senhor, nos dirige nessa palavra, Espírito Santo, para entendermos o que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. O livro de Êxodo contém a aliança que Deus fizera com o povo de Israel no Monte Sinai, pouco tempo depois de livrá-los da escravidão dos egípcios. Essa aliança com o povo judeu também é uma promessa de bênçãos, porque Deus decidiu amar o povo de Israel. Como sempre estamos ensinando, toda promessa de Deus não é incondicional. Para receber bênçãos de Deus, é preciso cumprir as suas condições. Dessa forma, a condição estabelecida por Deus nessa aliança com Israel era a que se encontra em Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Portanto, a condição era diligentemente ouvir a voz de Deus, para guardar a aliança que ele estava estabelecendo no Monte Sinai. Ouvir a voz de Deus significava obedecer às suas ordens. Assim, a condição dessa aliança era que o povo de Israel obedecesse à palavra de Deus. E dentre essa palavra estavam os 2 primeiros mandamentos escritos em pedra a Moisés, que se encontra em Êxodo capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, né? Nos versículos 2 a 4 temos 2 primeiros mandamentos, ou um mandamento dividido em 2. E Deus dá essa ordem para o povo por meio de Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra,
nem nas águas debaixo da terra. Essas ordens de Deus não foram respeitadas, porque o povo se desviou, e anos depois começou a fazer imagens e nichos de adoração nos montes, nas casas. Veja Juízes capítulo 2, versículo 11, a descrição dessa injúria cometida contra Deus. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. O que eram os Baalins? Os Baalins eram imagens de pedra, de bronze, de pequenas figuras ou de pequenos animais, que eram em último sentido, simbolizavam demônios, porque a palavra Baal, né? Baal era o símbolo de Satanás, e Baalins eram pequenos demônios, pequenos Baais. Veja os Juízes 3, versículo 7, também a descrição dessa idolatria. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a deusa Astarote. Vejam que fazer imagem de idolatria era mal diante dos olhos do Senhor, justamente porque contradizia o primeiro mandamento, de que só Ele é Deus, né? E que Ele não admitia concorrência com imagens de escultura. Em Juízes capítulo 8 também continua essa saga de idolatria. Juízes 8:33. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram a Baal-Berite por Deus. Eles substituíram a glória do Deus invisível por deuses feitos por mãos humanas. E Deus chama nesse texto essa atitude de prostituição. Em 2 Crônicas 24:7 temos o exemplo de uma pessoa que encarna esse mal. 2 Crônicas 24:7. Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. Quem era essa mulher? Atalia. Atalia era mãe do rei Acasias de Judá. Nós lembramos que nessa época Israel estava dividida em duas nações: Israel no norte, que era Samaria, e Judá no sul, que era Jerusalém. E a Atalia era mãe do rei Acasias de Judá, cuja capital estava em Jerusalém. E quando o rei Acasias morreu, ela, a sua mãe, matou todos os seus netos, filhos de Acasias, menos a Joás, que foi escondido por uma serva do rei falecido, e que posteriormente viria a reinar após a morte dessa mulher ímpia, que chegou a reinar por pelo menos 6 anos em Judá, no lugar do seu filho falecido, o rei Acasias. Ela era tão ímpia que chegou a matar todos os filhos de Acasias, com exceção de Joás, que teria matado também se ele não fosse escondido por uma
uma serva do rei falecido. Escondeu, e isso foi plano de Deus para preservar a linhagem do rei Davi, tá? Porque Acasias era descendente do rei Davi, e Joás também. A impiedade de Atalia causou a sua ruína, e a ruína no próprio sistema de adoração do templo, porque ela e seus filhos usaram todas as coisas sagradas do templo dedicado a Yahvé para criarem um sistema de cultos aos Baalins, ou seja, aos demônios. Ou seja, essa mulher e seus filhos, que eram irmãos do rei falecido, pegaram todos os utensílios do templo, os vasos, as panelas, os tachos de cobre, de ouro e de prata, e passaram a dedicar aos demônios, que depois criaram um sistema de cultos aos Baalins. Imagina o coração de Deus vendo isso acontecer. Embora com essa mulher, Atalia, Judá tivesse atingido o ápice da sua idolatria, em vários outros momentos da nação, o povo se pervertera. Sem falar na parte norte de Samaria, chamada de Israel, onde foi erigido um templo, no Monte Gerizim, após a volta da Babilônia, quando Israel se dividiu em duas nações, a parte norte em Samaria, a parte sul em Jerusalém. O rei do norte, que era um general das forças de Salomão, que dividiram o reino, que se revoltara contra o filho de Salomão, ele ergueram um templo no Monte Gerizim para concorrer com Jerusalém. Só que nesse templo não tinham sacerdotes da linhagem de Arão, porque eles resolveram nomear sacerdotes. Então os sacerdotes eram nomeados pelo rei, e portanto a adoração do Monte Gerizim, os sacrifícios feitos por esses sacerdotes não eram legítimos, como era o culto em Jerusalém, salvo no templo de Atalia, né? Esse templo do Monte Gerizim é mencionado pela mulher samaritana em sua conversa com Jesus. E o Senhor disse para ela em João 4, 21 e 23, né? Disse Jesus a ela: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, ou o que não conheceis. Nós adoramos o que sabemos, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus prossegue: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Por essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, Cristo colocou a adoração dos samaritanos como um culto à ignorância, porque eles não conheciam a quem adoravam, ou seja, a sua adoração era entremeada de idolatria, e não era dirigida exclusivamente a Yahvé, o Deus dos judeus. Quando Cristo diz que a salvação vem dos judeus, Ele estava se referindo a Ele mesmo, que era um judeu. Ele estava se referindo especificamente a Ele, que estava diante daquela mulher,
pois ele dizia que ele era a água viva que desceu dos céus para salvar, e quem bebesse daquela água jamais voltaria a ter sede novamente. E Jesus advertiu a samaritana que havia chegado a hora de as pessoas, tanto samaritanos quanto judeus, prestarem um culto que não era exterior, nos templos, mas interior, no coração. Ou seja, adorarem o Pai em espírito e em verdade, era isso. Adoração interior, adoração que envolvia inteligência, volição, vontade e sentimentos. Uma adoração completa, perfeita. Ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ele dizia isso porque ele, Jesus, veio estabelecer uma nova aliança em substituição à antiga, conforme lemos lá no livro de Êxodo. Veja em Mateus 26, 28, quando ele estabelece com os apóstolos a nova aliança, naquela véspera de Páscoa: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vós para a remissão dos vossos pecados. Mateus 26, 28. A velha aliança, com seus rituais e sacrifícios de animais, praticada no templo, não tinha poder para remir os pecados, mas era apenas uma figura do que haveria de vir. Eram sacrifícios que continham promessas. Essa velha aliança continha promessas não duradouras, porque eram firmadas em promessas baseadas no sangue de bodes e ovelhas, manipuladas por sacerdotes humanos, que precisavam ser renovadas todos os anos. Toda Páscoa tinha que ser renovado, o sacrifício anual, ano após ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no templo em Jerusalém, para sacrificar pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Porém, por meio de Jesus Cristo, alcançamos uma aliança melhor. Veja Hebreus capítulo 8, versos 6 e 7. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Ele está falando de Jesus. Alcançou o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Verso 7. Porque se aquela primeira aliança fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, para a nova. Se há uma nova aliança, significa que envelheceu a primeira. Vejam Hebreus 8, versículo 13. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto, está de acabar. Assim, os sacrifícios debaixo da lei mosaica eram a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Era um símbolo do que haveria de vir, conforme diz Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem todos os anos, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Isso acontece porque esses sacrifícios anuais, patrocinados pelos sacerdotes do templo, não pode aperfeiçoar os que a eles se achegam, porque são atos exteriores que não
modificam o coração do homem. Por isso Cristo tabernaculou entre nós, ou seja, Ele veio em carne, habitou entre nós para nos mostrar a imagem do Deus invisível. Hebreus 10, versos 5 e 6. Esse texto, ele é extraído de um dos salmos, e diz: por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Está se referindo à velha aliança, ao sacrifício do templo, que continuamente se fazia, mas que acabaram por não agradar o coração de Deus, a ponto de Deus preparar um ser humano para ser esse sacrifício, porque Cristo foi esse ser humano, porque Ele era homem, gerado da semente da mulher. Portanto, Deus não se satisfez com os sacrifícios e oblações anuais do Cordeiro Pascal, mas enviou seu próprio Filho como sacrifício pelo pecado do homem. Hebreus 9, versos 8 a 12, diz assim: dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Vou ler novamente: dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Ou seja, enquanto perduravam os holocaustos no antigo templo, não estava aberto o caminho de salvação. Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, o caminho ainda não estava descoberto. Porque até ali, Abraão, a partir de Abraão, com Abraão, né, que é o chamado pai da fé, eles eram salvos apenas com base na promessa do Messias. Quem cresce na promessa seria salvo. Mas ainda havia um caminho para que essa salvação se operasse de forma completa. Então, nesse texto de Hebreus, Jesus é um novo tabernáculo, colocado no lugar do primeiro. Jesus substituiu o templo em Jerusalém. Vejam Marcos 14, 58. Nós o ouvimos dizer, diz os fariseus, judeus e fariseus, né? Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Então Jesus é essa alegoria para o nosso templo. Ele é o templo que os edificadores rejeitaram. Ele é o tabernáculo, nosso tabernáculo. É o novo caminho. Por isso que o templo antigo foi destruído, como uma forma simbólica da rejeição de Deus. Rejeição no sistema de sacrifícios e oblações. Hebreus capítulo 9, 12 diz que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então os sacrifícios de ovelhas, as oblações, as purificações, não têm poder quanto à consciência, diz o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus. Não podem aperfeiçoar nem o sacerdote nem o povo. O verso 10 diz: consistindo somente em comidas, bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Realmente os atos externos de ofertas
e sacrifícios não têm o poder para transformar consciências e aperfeiçoar espiritualmente a alguém. Aí o versículo 11 diz: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E ainda Hebreus 10,14 para completar: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Veja que a oblação de Cristo na cruz aperfeiçoou os que são santificados, porque o seu sacrifício no Calvário é muito mais que um ato simbólico como o do templo de Jerusalém. Porque a morte de Cristo na cruz levou cativo o cativeiro, ou seja, carregou os nossos pecados e nos livrou da escravidão que nos assediava constantemente. A escravidão era a perdição a que éramos sujeitos pelo pecado de nosso pai Adão. A escravidão consistia em que o pecado, tomando posse do nosso corpo mortal, da nossa mente finita, nos induzia à mentira e ao erro. Esse pecado cometido por Adão é muito mais grave do que qualquer outro pecado, porque o pecado de Adão transformou toda a natureza humana. O pecado de Adão converteu a mente e o coração do homem em degenerada, em inclinada para o mal. Por isso que o pecado de Adão induz a mentira e ao erro. Esse pecado tem o poder de escravizar, porque o pecador não tem forças para lutar contra ele. Como diz o apóstolo Paulo, colocando a carapuça de um pecador, Romanos 7,19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. É por isso que o homem é escravo do pecado, porque ele não consegue dominar a sua natureza carnal. E conclui o apóstolo Paulo mostrando como essa escravidão se opera. Em Romanos 7, versículo 20, ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. É por isso que nós dizemos que as pessoas são escravas do pecado, porque elas não conseguem resistir à força do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o aguilhão do pecado é a lei. A lei da perdição, a lei que estava no Éden: se dela comeres, certamente morrerás. E o homem morreu para Deus, rompeu sua comunhão com Deus ao desobedecer. Adão, ao desobedecer, transformou toda a geração que viria depois dele. Ao pecar, os seus filhos nasceriam inclinados para a morte, inclinados para o pecado. No entanto, como Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Ele envia o último Adão para corrigir os atos do primeiro. Enquanto o primeiro Adão era o desobediente, Cristo na cruz era o obediente. Enquanto Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida.
A obra consumativa de Cristo na cruz aguarda a revelação dos filhos que ele gerou na sua segunda volta. Enquanto que Adão é cabeça de uma geração de homens carnais, Cristo é cabeça de geração de homens espirituais. Aqueles que nascem de Adão continuam inclinados para o pecado, mas aqueles que nascem de Cristo, que nascem novamente, são espirituais, e por isso que nós dizemos que estão livres da escravidão do pecado. Em Hebreus 10, verso 12 e 13 diz ainda assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Quem são os inimigos de Cristo? Os inimigos de Cristo, em primeiro lugar, foram os judeus que o crucificaram, que o perseguiram. Os inimigos de Cristo são o pecado e a morte. Assim, a promessa originalmente feita a Israel, em Êxodo capítulo 19, verso 6, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo, foi refeita, porque Israel perdera a promessa pela desobediência. Eles não cumpriram a condição estabelecida por Deus de ouvir a sua voz, de obedecer a sua palavra. Por isso, a promessa de um reino sacerdotal foi tirada do povo de Israel e transferido para um outro povo, a igreja. A igreja constituída por judeus e por não judeus. A igreja constituída por povos de todas as nações. O apóstolo João, escrevendo às igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 1, verso 6, ele acentuou: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre, amém. João estava escrevendo à igreja cristã, as igrejas cristãs localizadas na Ásia Menor. Ou seja, os reis e sacerdotes para Deus agora seriam aqueles gerados pelo sangue de Jesus. Também os 4 animais e os 24 anciãos descritos no Apocalipse entoavam o mesmo cântico. Apocalipse 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrirdes os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amados, que coisa maravilhosa. Aquelas promessas que Israel rejeitou, Deus deu para um povo estranho, para um povo que antes vivia afastado dele, que não o conhecia. Mas por meio da igreja, por meio de Cristo, eles foram salvos e foram incluídos na figueira verdadeira, original, que é Israel. Por isso nós somos chamados de a figueira brava. A figueira brava foi introduzida na figueira original, mas a figueira brava se convertera num reino de reis e sacerdotes. Apocalipse 5, versículos 12 e 13, continua a promessa para aqueles que são reis e sacerdotes, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra,
e que estão no mar e a todas as coisas que neles habitam, dizer: ao que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Aleluia. Essa é a aliança cumprida e que será cumprida na vida daqueles que perseveram, que creem em Jesus Cristo e perseveram na sua palavra. Essa é a glória, essa é a aliança, a nova aliança, cumprida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que todos aqueles que nele creem e perseveram na sua palavra, vão herdar esse reino. Amém.